Olá, meus prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós chegamos ao terceiro trimestre com estas lições aqui, A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Aqui o comentarista é o pastor José Gonçalves e nós já vamos para a lição de número 2, domingo próximo, a lição de número 2, que traz por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Como eu sempre digo, eu trago apenas o resumo aqui do assunto da lição, tópicos e subtópicos, para que no domingo você vai estudar na íntegra, o comentário no seu conteúdo, aí com o teu professor e a tua professora. Eu peço desde já que você puder se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe, comente se você quiser, tá bom? E o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. O texto áureo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. A igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se um exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Esta é a verdade prática. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 47. E os tópicos da lição o primeiro tópico, uma igreja com sólidos alicerces. Segundo tópico, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E o terceiro tópico, uma igreja modelo. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Vamos para o assunto da lição. Primeiro tópico, uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro subtópico, uma igreja com fundamento doutrinário. Nós vemos, irmãos, que Jesus, que é o construtor da igreja, certa vez ele estava indo ali pela região de Cesaré de Filipe, ele com seus discípulos, e ele faz uma pergunta a eles: o que dizem as pessoas a meu respeito? Aí eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas antigos. E Jesus disse: está dividido, é a opinião do povo, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E o grupo ali emudeceu, eles não sabiam o que responder, e de repente Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Mas não foi a carne e sangue quem te revelou, e sim meu Pai, Ele que te revelou. Jesus diz: tu és um bem-aventurado, tu falaste, mas não foi pelo teu intelecto, não foi pela tua inteligência, tua sabedoria a meu respeito, não. Foi meu Pai quem te revelou. E eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que Jesus diz assim: edificarei. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Inclusive muitos, que a igreja católica apostólica romana, cujos líderes e membros dizem que a igreja de Cristo foi fundada em Pedro, uns dizem assim: a primeira igreja que Jesus deixou na terra. Não, Jesus não deixou nenhuma igreja placa, ele deixou a igreja dele, a igreja organismo vivo. E ele diz assim: edificarei. Ora, se Jesus tivesse edificado a igreja em Pedro, no homem falho, que depois ele diz assim: olha, eu te darei as chaves do reino, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo bem, eles vão caminhando, aí mais tarde Jesus diz assim: olha, nós estamos indo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue na mão das autoridades, ele vai ser preso, vai ser açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí Pedro diz: não, Senhor, tem misericórdia de ti, não, isso não pode acontecer. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás,
tu me serves de pedra de tropeço. Ora, se Jesus ia edificar a igreja dele em Pedro, ou seja, lá em qualquer pessoa, ser humano falho, e o Pedro acabou de cometer, né, uma atrocidade de deixar o inimigo usar a boca dele, né, dizer, não, Senhor, tem misericórdia de ti, isso não vai acontecer. Então Jesus jamais edificou a sua igreja em Pedro, não. Pedro se tornou o primeiro líder, um grande líder, como ele disse, eu te darei as chaves do reino, darei, está no futuro. Porque, Senhor, mais na frente o Senhor disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu o grupo para peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Quando tu te converteres, Pedro, tu orienta teus irmãos, né? Direciona eles, cuida deles. Quando tu te converteres, Pedro. Então, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta palavra Cristo, porque Pedro tinha dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, sobre esta pedra, sobre esta palavra Cristo que tu acabaste de falar, edificarei a minha igreja. E a igreja é edificada em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Houve até um equívoco, irmãos, um equívoco. Eu sei que alguns não vão aceitar, uns podem até dizer que eu quero saber demais, né? Eu já visto, alguns me chamam até de que eu quero ser sábio. Não, eu estudo. Eu estudo as Escrituras. Eu leio outros livros, sim, busco em fontes secundárias, mas eu busco principalmente na Bíblia Sagrada a luz do Espírito Santo, para que eu tenha conhecimento e não venha a ser presa fácil para heresias. Por isso que eu estudo a Bíblia Sagrada com o meu professor Espírito Santo. Mas houve um equívoco aqui da parte do comentarista, o pastor José Gonçalves, na primeira lição, quando ele diz a igreja que nasceu no Pentecostes. Eu só quero dizer para os irmãos, a igreja não nasceu no Pentecostes, né? Ela recebeu um revestimento. Vamos dizer, ela foi inaugurada no dia do Pentecostes, mas ela nasceu quando Jesus ressuscitou. Veja que quando lá em Mateus diz assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, Jesus está sendo assunto aos céus. Ele está sendo elevado aos céus quando ele delega esta ordem aos discípulos. Ide, fazei discípulos. Ele falou, olha, vocês vão para Jerusalém, não se ausentem de lá, vocês vão ser minhas testemunhas. Lembra que antes de fundar a igreja, antes dele ir para a cruz, ele diz, olha, sempre ele mandava, né, os discípulos de 2 em 2 pregar o evangelho, libertar os oprimidos pelo diabo, curar os enfermos. Ele dizia, olha, vocês vão só para as ovelhas perdidas de Israel. Vocês não andem pelos caminhos dos gentios e nem entrem nas aldeias de samaritanos. Essa era a ordem. E quando Jesus manda, depois que ele vai sendo assunto aos céus, ele ordena que eles vão para Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus agora está edificando a sua igreja, está começando ali. A igreja está começando quando ele ressuscita, a igreja nasce. E aí ele vai começando a dar ordem na sua igreja, pondo ordens. A partir daquele momento, Pedro, já convertido, ele recebe as chaves do reino, simbolicamente. E nós sabemos da história, né, do pastorado do apóstolo Pedro, como foi. Então, a igreja nasceu quando Jesus ressuscitou. No Pentecostes foi apenas uma revitalização espiritual, um fortalecimento, um revestimento de poder para que eles se enchessem de coragens para ir pregar o evangelho da igreja nascida. Então, uma igreja com fundamento doutrinário é o primeiro subtópico. Ali Jesus já começa a delegar as doutrinas. Batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Estou indo para o Pai, e Ele vai enviar outro Consolador, e Ele vai vos direcionar, vai orientar e fazer lembrar de todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Essa foi a fundação do Espírito Santo no sistema doutrinário que Jesus criou a sua igreja. E depois vinham as regras, orientadas pelo Espírito Santo, como se devia seguir a Cristo.
para não ser uns seguidores apenas religiosos, como está sendo agora, na maioria, mas que fossem verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo. Segundo subtópico, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, que doutrina é essa dos apóstolos? A doutrina que eles tinham recebido de Jesus. Tudo que Jesus ensinou, você pode ver lá nos capítulos 5, 6 e 7. Eu costumo dizer isso aqui, irmãos. Eu costumo dizer isto aqui. Todo crente que ele procura colocar em prática os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eles já estão prontos para entrar nos céus. Porque ali está escrito tudo, desde as bem-aventuranças. Ensina sobre o amor aos inimigos, amar o próximo, primeiro como adorar a Deus, como orar. Então é uma série de instruções. E já no capítulo 7, o versículo 24, aí ele diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu comparo com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto com aquela casa, e contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto com aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então ali é uma orientação, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que quando se coloca, como Jesus disse assim, em prática, né, é bem-aventurado. A sua casa não vai cair. Pode vir os vendavais, as tempestades, vai estar firme, porque está alicerçada na rocha, e essa rocha é Jesus, né, no qual a sua igreja está edificada. Então os apóstolos ensinavam essas coisas. Tudo que eles aprenderam de Jesus, eles colocaram em prática e ensinando a todos quantos vinham se integrando à igreja de Cristo, que ainda não tinha o nome, era conhecido o caminho. Em Antioquia, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos, né? Os discípulos, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, e até hoje, até a volta de Cristo, são chamados de cristãos. Aleluia. O segundo tópico, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O primeiro subtópico diz o batismo, e o segundo subtópico fala que é a ceia do Senhor. Apenas dois subtópicos neste tópico de número 2. O batismo. O batismo nas águas, como é que muita gente se confunde. Tem denominações, vou dizer igrejas, por exemplo, a pessoa chega e está ali, participa de um culto e ouve a pregação, e o líder ali faz um convite, diz: você quer se batizar? É descer as águas, né? Aí diz: quero. Aí eles, opa, vem um para batizar, 1, 2, 3, seja, digamos que um, vem, se batiza, eles mergulham ele, achando que estão cumprindo o que as escrituras dizem. Quando Jesus diz: quem ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí eles batizam aquela pessoa, mergulha lá no tanque batismal, e quando aquela pessoa sai, por exemplo, se ele for um fumante, provavelmente daqui a pouco ele já vai estar fumando um cigarro, vai estar bebendo uma cachaça, fazendo alguma coisa. Por quê? Porque eles interpretam errado a respeito do batismo, que é um dos símbolos. É tanto que quando Jesus, nós sabemos uma história, aos 30 anos ele vai ser batizado por João o Batista lá no Rio Jordão. Quando ele se apresenta para João, João diz assim: peraí, eu é que deveria ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus responde: deixa por enquanto, faz o teu trabalho, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então Jesus não era necessário ser batizado, mas tinha que vir como exemplo, como modelo, e deixou para nós um símbolo, um dos grandes símbolos da sua igreja, que é o batismo nas águas. Tem gente que diz assim: não, eu quero ser batizado no rio, porque água corrente, e aquela água corrente vai levar meus pecados. Nada a ver, é apenas o simbolismo de enterramento de pecado. Não é o batismo, não é o batizado que Jesus fala lá em Marcos 16, não. Quem crê e for batizado, ou seja, aceita Cristo, ele está sendo batizado em Cristo. O batismo nas águas é simplesmente um simbolismo de enterramento de pecado. É tanto que nas igrejas, por exemplo, na Assembleia de Deus, primeiro o candidato ao batismo, ele passa por uma série de indagações, vai levar ali uma palavra, uma palestra, passa dias. Tem pessoas que ele aceita Jesus e ele já pode ser batizado na hora,
Por exemplo, o moço lá da rainha de Candace, que ele foi para o templo em Jerusalém, lá no livro de Atos dos Apóstolos diz isso, né? E na volta para sua casa, o Espírito Santo manda que Filipe o acompanhe, né? Alcance o carro, sobe e conversa com ele, que ele está lendo as Escrituras. Está lendo o livro lá do profeta Isaías, e quando Filipe se aproxima, pergunta se ele entende o que está lendo, ele diz: como vou entender se não há quem me explique? De quem que ele está falando, o profeta? Falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aí Filipe começa a explicar: não, ele está falando de Jesus, o Cristo, e começa a fazer ali um relato do que aconteceu, porque Filipe, ele não foi um dos discípulos apóstolos de Jesus, mas ele foi um dos discípulos, um dos 70, ao ponto dele ser convocado para ser um dos 7 apóstolos, que ali os apóstolos, um dos 7 diáconos, que os apóstolos reúnem ali para ser os primeiros a ser os serviçais da igreja de Cristo. E Filipe, cheio do Espírito Santo, vai ali, já se torna um pregador, e ele fala para o moço lá da rainha de Candace sobre Jesus, e ele creu no seu coração, ele creu, e Filipe começou a falar que tinha que aceitar Jesus no coração e tinha que descer as águas, porque Jesus tinha ordenado, quando ele diz lá em Mateus 28, 20 a seguir, diz assim: ide, como eu falei anteriormente, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E esse sim, essa ordenança de Jesus é o batismo nas águas. E Filipe começa a falar para ele, disse: olha, ali tem água, tem um riacho ali, o que impede de eu ser batizado? E Filipe diz: tu crês? Ele diz: creio. Então desceu e batizou ele, né? E ele foi embora, e Filipe foi para outro rumo. Mas tem pessoas que ele aceita Jesus hoje, mas não está pronto para ser batizado nas águas, né? Tem uns que estão prontos, não. Na Assembleia de Deus, como eu estava falando, primeiro se passa ali por uma, vamos dizer, por uma reciclagem na vida espiritual do candidato, do homem ou da mulher, e do novo crente, passa por um período, um processo que é necessário sim. Como eu digo, tem pessoa, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não há necessidade, mas a maioria tem sim, porque vem todo rústico. É preciso que o pastor, né, um líder espiritual de experiência, comece a falar para aquela pessoa sobre o que é o batismo nas águas. Aí sim, aí vai lá, marca o dia e batiza aquela pessoa. Este é um dos símbolos da igreja de Cristo, o batismo nas águas. E o segundo símbolo é a ceia do Senhor. O segundo subtópico é a ceia do Senhor. Infelizmente, está tendo uma avalanche de mensagens falsas, de pessoas dizendo que não tem mais a Santa Ceia, não existe a Santa Ceia, foi só naquele tempo. Mas Jesus disse, quando ele estava ali na ceia com seus discípulos, ele disse: olha, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É a última vez que eu vou beber o fruto da vide aqui. Eu só vou beber novamente lá no reino de meu Pai, juntamente com vocês. É o que está preparado, né? A grande ceia, bem no dia da festa do Cordeiro com a sua esposa. Essa festa ainda vai acontecer, esta ceia. Então ele disse: fazer isto todas as vezes em memória de mim, em lembrança, para que fique um memorial todas as vezes. É por isso, irmãos, até o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. Tem que se examinar. Nós erramos muito, nós pecamos todos os dias. Não é que tem que deixar para o dia da Santa Ceia pedir perdão. Quase toda a Santa Ceia, às vezes o pastor chama lá na frente: alguém quer uma oração, venha cá e tal, e a pessoa vai lá, já deixa já para o momento da ceia. Não, tem que se preparar antes. Nós temos que nos preparar antes, nos examinar onde eu errei. Jesus, o que eu falei que constituiu o pecado? Eu pensei, eu pequei, eu me irei, fiz alguma coisa que constitui pecado, e me perdoa. Principalmente agora, eu vou tomar a Santa Ceia em memória a ti que o Senhor ordenou, e eu preciso disto, me perdoa. Eu quero comer a ceia dignamente, me perdoa, me lava com teu sangue, me purifica. Eu preciso. Então, irmãos, a Santa Ceia do Senhor é um dos símbolos da igreja de Cristo. Isto nunca vai findar, somente quando entrarmos no reino ainda vamos participar da ceia do Senhor, como ele disse que vai beber novamente conosco quando ele estiver no seu reino, né? Lá na festa das bodas do Cordeiro. Terceiro tópico, uma igreja modelo. Primeiro subtópico, uma igreja reverente e cheia de dons. O que a gente tem visto, irmãos,
Isso me deixa assim um pouco triste e ao mesmo tempo alegre. Alegre porque está se cumprindo quando Jesus disse que por aumentar a iniquidade o amor de quase todos esfriaria. E me deixa triste em ver igrejas cujos membros são muito irreverentes. A palavra está dizendo, a palavra diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabes que procedes mal. Então as pessoas não têm reverência, muitos estão nem aí para o horário. Se o culto começa às 7h30, chega às 7h40, 7:50, e entra como se nada tivesse acontecido. Diferente de um caso que pode acontecer algum imprevisto, a pessoa se atrasa, fura o pneu do carro, da moto, alguma coisa acontece, perde a chave da casa e está ali e chega atrasado para o culto, aí mas o Senhor releva, porque ora o Senhor vai perdoar e vai relevar, Ele não vai levar em conta. Mas diferente das pessoas que só chegam atrasadas nos cultos, em todo culto só chega atrasado, e quando chega ainda andando para lá, para cá, tirando foto, filmando, sabe, indo ao bebedouro, não tem reverência na casa do Senhor, vem de qualquer jeito, sabe, e se torna assim, claro, igreja é povo reunido, um grupo aqui, um grupo ali, um grupo acolá, forma uma igreja, hein? Uma igreja irreverente, igreja que tanto faz como tanto fez, é a igreja das festas do pijama, e algumas delas com placa de Assembleia de Deus. É tantas heresias, tantas meninices, tantas inovações, igreja de qualquer, porque o que chama a atenção, algo tipo assim na tribuna, coloca luzes, às vezes pinta de preto, coloca luzes fluorescentes para chamar a atenção, algo atrativo, porque o Espírito Santo já não tem mais a prioridade. Então essas igrejas irreverentes não são modelos da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é estabelecida com regras, com normas, para se adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Tem doutrina, tem reverência, tem santidade. Quando se reúne é para adorar ao Senhor. E eu não estou falando do individualismo não, que claro que tem toda a igreja, tem aqueles crentes irreverentes, eles se reverenciam ao Senhor. Mas de modo geral, igrejas irreverentes, como tem muitas por aí, isso é um perigo. Essa igreja não faz parte da igreja de Cristo, né? Porque uma igreja modelo, a igreja de Cristo foi um modelo, foi a forma para que as outras igrejas, independente de placas de CNPJ, fosse um modelo seguido. Quando você vê uma igreja, não, digo eu, quando eu vejo uma igreja de costumes fora da palavra, fora da Bíblia, não, essa igreja aí não segue o modelo da igreja de Cristo, a igreja criada por ele, né? Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Uma igreja adoradora é o que Jesus diz para a mulher samaritana. Ele disse para a mulher samaritana lá junto ao poço, quando ela estava relatando, né, os nossos pais adoravam aqui no Monte Gerizim. Vocês judeus adoram em Jerusalém, né? Então quer dizer, eles adoram lá, vocês adoram lá, a gente adora cá e tal. E diz, mulher, a hora vem e já chegou, em quem nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E o Pai procura tais adoradores para que assim o adorem. Portanto, meu irmão, minha irmã, nem sempre quando uma pessoa está no templo, na casa de oração, ele está adorando, nem sempre. E os adoradores, os que verdadeiramente estão adorando, o Senhor sabe. Então procure, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, procure adorar em espírito e em verdade, até porque muita gente adora, diz que adora, não sei se adora, eu não posso avaliar o grau de adoração de ninguém, eu não tenho poder para isso. Eu não tenho autoridade, não tenho poder para isso, mas o Espírito Santo sabe. Mas tem pessoas que acham que adoram só quando vão ao templo. Eu vou adorar. Não, a adoração ela tem que ser um estilo de vida. A adoração ela começa em casa. A adoração ela perdura você andando nas ruas, você em viagens, você no teu trabalho, na empresa. Tem pessoa que adora no templo, canta igual uma sabiá na laranjeira, hinos ao Senhor, e lá na empresa canta música mundana.
ou às vezes fala palavras torpes, palavrões, conta piadas indecentes, já não adora a Deus, né, na empresa, ou tem vergonha. Há pessoas crentes que pregam, que cantam, que louvam, e quando é na empresa ou no trabalho onde está, entre os colegas de trabalho, que se chegar um crente, por exemplo, se o pastor chega lá e alguém vai dizer, mas vem cá, mas tu é crente? Eu não sabia que você era crente, porque aqui você não adora, aqui você é um contador de história de caronchinha, de piadas do papagaio, piada do padre, piada do bêbado. Então, tem pessoas que dizem, não, eu vou para a igreja adorar, só adora lá, se é que adora. Não vou dizer que não adora, mas não adora em casa, não adora no trabalho, não adora na viagem. E Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ninguém engana a Deus. Uma pessoa pode até enganar o pastor, pode enganar um irmão, enganar seu líder, enganar o pai, enganar a mãe, mas a Deus, Ele sabe de tudo, Ele soma. A palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que haveremos de prestar conta. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde no seu amor, na força do seu poder, e até domingo, quando estaremos estudando esta lição de número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Temos que seguir este modelo, temos que nos manter na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão até a volta de Jesus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça e força pelo seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.